Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adora, a tua igreja te adora. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, possa te abençoar neste momento, que nós possamos juntos louvar, bendizer o nosso Deus, né? E que assim nós possamos prestar um culto verdadeiro de louvor, de adoração ao nosso Deus. A tua igreja te adora. Acabamos de cantar, que nós cantemos, que nós oremos, que nós possamos ouvir a palavra e que possamos dar a esse Deus toda a honra e toda a glória. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Eu vou pedir à igreja que fique de pé. Nós faremos a leitura em uníssono, a uma só voz, todos juntos. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Leiamos.
Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós vamos, neste momento, declarar essa adoração a esse Deus, essa maravilhosa sabedoria nos desígnios, nos propósitos divinos, cantando o hino de número 13, Contemplação. Hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente do Sinai, são figuras desta glória, o Senhor eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Graças a Deus que em Cristo Jesus nós podemos ter o caminho aberto aos céus, a presença de Deus, o caminho diante daquilo que Deus mais nos reservou, que é a salvação de vida eterna. Provérbios, no seu capítulo de número 28, versículo 13 e 14. Provérbios de Salomão, 28, versículos 13 e 14. Novamente eu quero convidar os irmãos para nós lermos a uma só voz o versículo 13 e o versículo 14. Mesmo assentados, leiamos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia.
Meus irmãos, nós temos um privilégio muito grande de estarmos na presença do Senhor e esse Senhor sondar, contemplar o mais íntimo do nosso coração, o mais íntimo da nossa alma, movendo-nos para que possamos confessar os nossos pecados, confessar as nossas transgressões, para alcançarmos misericórdia. Que você e eu façamos isso neste momento, que nós estejamos nos colocando em oração silenciosa, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós. Logo após alguns momentos silenciosos de oração, nós quebraremos o silêncio cantando o hino Coração Quebrantado, hino 67. Vamos orar. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor, até da transgressão que oculta for. Vem me lavar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faz-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero bem, quero gastá-lo no serviço teu. Me
Senhor, que privilégio, ó Deus, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo, nos comovendo, nos quebrantando, para que possamos olhar para a nossa própria carência, para o nosso próprio pecado, e saber, ó Deus, que a misericórdia do Senhor está estendida. Ó Deus, o nosso coração contrito, ó Deus, se encontra diante da Tua graça misericordiosa. Ó Deus amado, visita-nos, quebranta-nos. Ó Deus, transforma-nos, para que a cada instante, a cada momento, sejamos, ó Deus, impactados pelo perdão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Maravilha é saber que nós somos perdoados em Cristo Jesus. No nosso culto também nós temos esse momento que dedicamos à nossa consagração e fidelidade. Quero pedir para que você abra sua Bíblia lá em Malaquias, no seu 3º capítulo, do versículo 10º ao versículo de número 12. Malaquias, capítulo 3, do versículo 10º ao versículo de número 12. Nós leremos esse texto também a uma só voz, que você, que tem sido um crente adorador, um crente que tem louvado o seu Deus, que você também seja fiel. Graças a Deus, que mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem zelado pela sua fidelidade para conosco. Não tem nos deixado faltar o pão. Pelo contrário, tem multiplicado para que possamos ajudar outros e outras. Que façamos isso. Vamos ler todos juntos? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse espírito de adoração e fidelidade, que possamos louvar ao Senhor, bendizer o nosso Deus em espírito e em verdade, com o nosso ministério de música e louvor. Louvemos ao Senhor. Boa noite, irmãos. Convido a amada igreja a colocar-se em pé. Vamos louvá-lo, agradecê-lo, dizer que somos gratos por muitos motivos, principalmente porque temos a oportunidade de estarmos aqui hoje e poder celebrar esse tesouro que nós ganhamos, que foi ter Jesus em nossas vidas. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, quão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Derrame seu coração e declare a Ele. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amado Deus, nós precisamos de Ti, Pai. A Tua igreja precisa de Ti, Senhor Deus. A Tua igreja aqui reunida, a Tua igreja nos lares reunidos, nós carecemos de Ti, Pai. E o que o nosso coração, Pai, se alegra é termos a certeza, Senhor Deus, de que o Senhor está conosco, Pai. Que independente de momento que estamos passando, Senhor Deus, o Senhor não nos abandona. É por isso, Pai, que nós rendemos graças a Ti, Senhor Deus. É por isso, Pai, que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus precioso para conosco, Pai. Continue abençoando o Teu povo, Pai. Continue, Senhor Deus, colocando em nós, Pai, essa alegria no coração, Senhor Deus, e nos dando, Senhor Deus, essa certeza, Pai. Que o Teu amor, Pai, possa ser resplandecido, Senhor Deus, através de nós, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, por onde formos, Senhor Deus, sermos luz, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, ser exemplos vivos, Pai, deste amor verdadeiro. Continue nos falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos então abrir a palavra de Deus, lá no Evangelho de Marcos, no seu 2º capítulo. Evangelho de Marcos, no seu 2º capítulo, nós leremos a partir do versículo de número 13. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Os irmãos aqui reunidos, aqueles que estão reunidos nos seus lares, vamos todos fazer essa leitura em uníssono, do capítulo 2, versículo 13, até o versículo de número 17. Leiamos. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número,
e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Graças a Deus, o ministério de Jesus é sempre visto com uma grande multidão. Se você reparar no versículo de número 13, Jesus estava junto ao mar. Essa região aqui é a região de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade chamada cidade estratégica para o Império Romano, porque ali em Cafarnaum, vários transeuntes, inclusive indo para Damasco, ou descendo para a África, ou indo para a Ásia, passavam por Damasco. E quando eles passavam por ali, eles tinham que passar pelas pontes construídas pelo Império. E ali naquelas pontes eram cobrados, então, os chamados impostos. Impostos de transeuntes, impostos a viajantes, impostos de moradores que moravam de um lado para outro. E aqui nesse texto, Jesus está ali, junto ao mar, numa região muito especial, e a Bíblia diz que grande multidão seguia ao seu encontro. E eu gostaria que você se tivesse nesse seguia ao seu encontro. Porque essa multidão que seguia ao encontro de Jesus era uma multidão que era acolhida por Jesus. E olha como Jesus as acolhia. Se você perceber aí no final do versículo de número 13, diz que a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. A palavra de Jesus era um bálsamo para aqueles que estavam sofrendo. A palavra de Jesus era autoridade para aqueles que estavam padecendo. A palavra de Jesus era libertadora para aqueles que estavam escravizados. A palavra de Jesus era curadora para aqueles que estavam enfermos. A palavra de Jesus era transformadora para aqueles que estavam longe de Deus. Essa palavra, ela chega nesse momento com uma grande multidão que seguia o Senhor Jesus, e o texto do evangelista Marcos vai utilizar esse seguia justamente para preparar-nos no acontecimento que virá após o versículo de número 13. E é justamente o que nós podemos visualizar. Porque o texto bíblico diz que Jesus ensinava a multidão. Mas o versículo de número 14 diz: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Que coisa maravilhosa, meu querido. Quando Cristo, que ensinava a palavra, que era o próprio Evangelho de Deus, as boas novas de salvação transmitidas ao homem perdido, que maravilha! Quando Cristo, o Evangelho do nosso Deus, as boas novas de salvação, nos chama. Aqui nós temos a presença não de apenas a multidão, mas nós temos agora um homem, coletor de impostos, chamado publicano. Era um homem odiado pelos seus contemporâneos, porque segundo o Ministério da Fazenda, não só cobrava o imposto para aqueles transeuntes viajantes,
mas também eram conhecidos por causa da sua corrupção. Eram conhecidos por causa do suborno que faziam. Eram homens ali naquela região, principalmente odiados, porque eram chamados assim uma espúria social de tanta corrupção que existia. Agora, é neste momento que o Senhor Jesus mostra quando o Evangelho, o Cristo, o Deus encarnado, tem propósitos de chamar este homem. A palavra de Deus, então, nos segue dizendo que quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Meu irmão, minha irmã, quando Cristo, o Evangelho do nosso Senhor, nos chama, Ele nos traz uma transformação tão especial. Porque Ele nos chama não segundo os nossos méritos. Porque Ele nos chama não segundo as nossas motivações. Porque Levi não tinha mérito algum diante de Deus. Pelo contrário, deméritos. Levi não tinha motivação nenhuma de seguir a Cristo. Pelo contrário, afastado de Cristo estava. Levi não tinha nenhuma perspectiva de se tornar seguidor de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele queria cada vez mais ser seguidor de si mesmo, da sua profissão, do seu lucro, da sua vida imunda que tinha. Mas é aí que o próprio Cristo, o Evangelho de Deus, da graça do Senhor chega, não segundo os nossos méritos, não segundo as nossas motivações, não segundo as nossas próprias perspectivas, mas vem segundo a determinação da sua vontade. Vem sim segundo o seu propósito soberano, vem sim segundo o seu poder. Quando Jesus Cristo chega até Levi, Jesus Cristo não chama a autoridade de nenhum profeta. Jesus não faz justificativa para Levi porque ele estava chamando. Jesus não dá alguma explicação para Levi porque ele estava ali. Jesus não precisava dizer como os profetas diziam: Levi, assim diz o Senhor. Ele era o próprio poderoso. Ele é que fala e tudo acontece. Ele é que quando abre a boca, tudo passa a existir. Ele é a expressão exata do próprio Deus, o Cristo encarnado de frente daquele homem. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é quem faz submisso todos os principados e potestades. Sim, é esse Jesus, o Cristo, o Evangelho, as boas novas que tem propósito ao chamar esse homem e aparece para Levi. Quando esse Deus que tem planos e o seu chamado vem ao nosso encontro, ninguém pode resistir. Ninguém. Você se lembra de Saulo de Tarso? Saiu com ódio no coração, mas voltou cheio da misericórdia e do amor de Deus. Lembra do rei Nabucodonosor? Daniel, lembrando Nabucodonosor no capítulo 2, do versículo 20 a 23, Daniel diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade,
porque de Deus são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e os estabelece, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos, Ele revela o profundo e o escondido, Ele conhece o que está nas trevas e o que mora na luz. Ele é o Deus de meus pais, ó Nabucodonosor, e este Deus é quem te traz a resposta dos teus sonhos. Lembra-te de Ciro, meu querido, um rei que não conhecia o Senhor, mas que a palavra de Deus, revelando em Isaías, no seu capítulo de número 45, Isaías profetiza sobre Ciro. E a palavra profética lá em Isaías diz: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para Ciro e entre Ciro, as cidades, o Senhor lhes abre os portões e ninguém pode fechá-los. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei à sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei os portões de bronze, quebrarei as suas trancas de ferro, lhe darei os tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que, olha, tudo isso, Ciro está nas mãos do Senhor. E Deus diz: a fim de quê? De que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chamo pelo nome. E que estou te chamando, essa é a palavra mais maravilhosa, meu querido. E que estou te chamando para que você ajude o meu povo Israel, o meu povo escolhido, a voltar para a sua terra prometida. Esse é o Cristo, esse é o Senhor, esse é o Evangelho que manifesta, nos chamando, nos movendo, atuando nas nossas vidas e manifestando o seu poder pela sua vontade. O texto ainda diz que quando Jesus se aproximou, Jesus diz o quê? Segue-me. Tem essa expressão, segue-me. No mesmo momento, a Bíblia diz que Levi não se justificou. Mestre, estou trabalhando. Mestre, não posso neste momento. Levi não excusou-se desculpando. A Bíblia diz que ele se levantou e o seguiu. Ele se levantou e o seguiu. Meus queridos, quando o Evangelho de Deus, o próprio Cristo encarnado, se manifesta e nos chama, Ele nos chama pela determinação da sua vontade, mas Ele nos chama de forma eficaz. Ele vem ao nosso encontro e manifesta poderosamente para que possamos corresponder ao seu chamado. O indivíduo responde segundo o chamado eficaz do Senhor ao ouvir com todo dispor. Levi, conforme a palavra de Deus está aí, ele se levanta e prontamente se torna obediente. Ele passa a seguir o mestre. Meus queridos, quantas vezes no ministério de Cristo, homens largaram as redes e seguiram Jesus? Quantas vezes pessoas como Zaqueu desceram da árvore que achava que tinha tudo na sua condição para ver Jesus, mas teve que descer, porque antes mesmo Jesus Cristo se manifestou na sua vida. Quantos foram libertos e passaram a seguir o Senhor? Quantos outros se desfizeram das suas práticas malignas contra a palavra de Deus e puderam queimar
tudo em nome do Senhor. Lá em Atos, capítulo de número 19, versículo de número 9, diz assim, na narração de Lucas: muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Perceba que quando Cristo, a palavra, o evangelho do Senhor manifesta e nos chama, ela não vem nos perguntando quem somos, ela vem com o seu propósito, com a sua determinação, com a sua vontade, mas ela também nos move a responder. Esses irmãos que praticavam tantas artes mágicas, livros eram caríssimos, mas tudo isso foi desfeito por causa do chamado do Senhor. O Senhor tem te chamado. Você tem experimentado essa transformação, essa motivação na sua vida? Tem algo no seu interior que a cada dia mais ferve, cada dia mais te impulsiona, cada dia mais traz o desenvolvimento da sua salvação. Eu quero te perguntar isso, porque o verdadeiro chamado de Jesus Cristo, as boas novas, o evangelho de salvação nos motiva. Não há coração endurecido que não possa ser modificado. Não há mente pertinaz que não possa ser transformada. Não há vida longe do Pai que não possa ser reconciliada. Não há, querido, porque quando o evangelho se revela ao perdido, onde o Espírito Santo sopra, os mortos ressuscitam. Onde o Espírito Santo manifesta a palavra de Deus, ossos se tornam em exército. Onde o próprio Senhor vem, vidas que estavam em cadeias despedaçadas são revigoradas. E o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele fala com a sua doce voz. O bom pastor conhece as suas ovelhas e elas o ouvem a sua voz e seguem. Você tem ouvido esse pastor? Você tem tido comunhão com esse pastor? Você tem sido sensibilizado pela voz deste pastor? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mas quero concluir. O texto bíblico ainda nos traz a mensagem de quando ele passou a seguir o Senhor Jesus Cristo. Algo traz uma nova perspectiva na vida de Levi. O versículo de número 15 diz: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Depois, com um pouquinho mais de tempo, você volte a esse texto e veja a palavrinha seguir. O verbo seguir. A multidão segue Jesus e ele a ensina. Jesus vê Levi e chama Levi, e Levi passa a segui-lo. E agora, o texto do evangelista Lucas dá um espaço, se você perceber,
Do versículo 14 ao versículo de número 15, tem um interlúdio, tem um espaço aí. Porque se Levi passa a seguir a Jesus, a Bíblia diz no versículo de número 15, achando-se Jesus na mesa, na casa de Levi. Há um comentário que diz que eles, naquele dia, puderam ter uma caminhada. Levi, seguindo Jesus, pôde ter uma caminhada com Jesus. E durante o percurso, aquela trajetória, Levi encontrou vários amigos. Levi encontrou vários outros publicanos. E pôde apresentar alguém que estava seguindo. E fez um convite a todos estes. Venham à minha casa, porque eu preciso mostrar algo que eu recebi na minha vida. E então, o texto bíblico do versículo de número 15, diz que juntamente com Jesus e os seus discípulos se encontrava muitos publicanos e pecadores, porque estes em grande número também o seguiam. Quero finalizar que quando Cristo, o Evangelho, as boas novas de salvação, nos chama, vem pela determinação da sua vontade soberana, nos move para respondermos e segui-lo, mas Ele não deseja isso somente. Ele nos faz influenciar outros com essa mensagem do Evangelho. O Evangelho da graça, da benignidade de Deus, não transforma somente Levi. Torna aquela família, aquela casa, numa fonte de bênção para outras famílias. Que graça generosa, meus irmãos. Que boa nova de salvação. Que como o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, no seu capítulo 2, o versículo 14, quando ele afirma, nós somos o bom perfume de Cristo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, nós somos o bom perfume de Cristo. Ah, Levi, que recebe o chamado, que segue o Senhor, e agora se transforma no bom perfume de Jesus. Ele chama seus amigos, ele chama outros considerados pecadores. E agora a sua casa não era mais a casa de perdição. Não era mais a casa de um ladrão. Não era a casa de um corrupto. Não era a casa de um mal visto. Agora a sua casa se torna o centro da vida e vida em abundância. Agora a sua casa se torna num cerne da prática comunitária do grande amor de Jesus. Agora o seu lar se torna um impacto do Evangelho para evangelização. Olha, meu querido, que Jesus, que é o Evangelho, a revelação do próprio Deus, se manifesta e diz. Se você observar na sua Bíblia, diante da palavra, os escribas dos fariseus começam a questionar e perguntam por que o vosso mestre come na companhia de publicanos e pecadores. E aí Jesus dá uma resposta, e eu não posso encerrar a minha mensagem sem essa resposta.
Porque o versículo de número 17, Jesus diz: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não estava chamando aqui os escribas dos fariseus de justos. Ele não estava dizendo aqui que tinha escriba, fariseu ou qualquer um na face da terra de sãos. Ele estava dizendo aqui que quando o evangelho da graça de Deus se manifesta, quando o evangelho, o próprio Cristo se revela ao homem perdido e o chama, esse evangelho que se manifesta faz verdadeiramente o doente declarar sua doença, o pobre declarar sua pobreza, o carente declarar aquilo que carece. A graça de Deus. Por isso que Jesus disse que eu não vim para os justos, mas vim para os injustos. Porque é o injusto que recebe essa maravilhosa presença de Jesus. E transformado, declara isso com o seu coração. É o doente que na sua doença, na sua enfermidade, e não aqui estou falando apenas física, mas principalmente a doença do coração, da alma espiritual, que tem o sentimento da destituição da presença de Deus, como diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É este coração que, necessitado do Evangelho de Deus, experimenta o júbilo da alegria de encontrar-se com o seu Salvador. Levi, que casa maravilhosa, que quando Cristo, a boa nova, o Evangelho de Deus, nos chama, Ele também nos faz influenciar outros com a mensagem deste Evangelho. Você tem sido o bom perfume de Jesus? Sua família tem sido influenciadora da mensagem do Evangelho? A graça de Deus é tão maravilhosa na sua vida que outros podem vê-la iluminando através da sua vida. Esse Evangelho, que é maravilhoso, ele vem ao nosso encontro nos chamando, nos transformando. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor vem ao nosso encontro e nos chama com essa vontade tão preciosa para as nossas vidas. O Senhor vem e nos chama, nos move e comove para respondermos ao seu chamado e seguirmos a Ti. E o Senhor também nos chama, ó Deus, mostrando que a nossa vida, o nosso lar, deve influenciar outros com o Teu Evangelho. Ó Deus, abençoe o Teu povo. Age, ó Deus, nas nossas vidas e que a cada dia possamos receber da Tua plenitude, graça sobre graça. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do chamado do Espírito Santo da promessa e a doce comunhão seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.